premier séminaire international de littérature des Caraïbes, dont nous faisons la clôture et qui va se passer jusqu'à vendredi. Je suis Vanessa Massoni Daroche, médiateur et co-organisatrice de séminaire et professeure de littérature francophone de l'Université de Rio. Tout au long de ces 4 journées, nous aurons 8 tables rondes thématiques composées par 26 chercheurs provenant de plus de 15 institutions publiques de toutes les régions du Brésil, en plus de 2 professeurs qui travaillent à Paris. Et nous avons l'honneur et la joie de réunir des collègues qui traversent des moments différents de la recherche académique. Nous avons des étudiants du doctorat, de maîtrise, de post-doc, de profs titulaires. Nous avons un grand nombre de professionnels et d'autres personnes qui travaillent dans les institutions fédérales, des collèges d'application, ce qu'on appelle un lycée d'application, aussi bien que dans des universités. Alors, je vous remercie du fond de cœur à vous tous et à tous mes collègues qui travaillent dans ce séminaire et qui le font avec nous. Nous croyons dans la force de ces dialogues, sur ce dialogue, cette conversation des Caraïbes multilingues, multiculturelles, plurilingues, écrites dans la poétique de la diversité et des liens, des rapports, pour reprendre le concept de glissant, un écrivain qui est le plus mentionné par tous les participants. Alors, si on pense justement à la diversité des Caraïbes, nous allons présenter 28 écrivains tout au long de ces 4 journées. Alors, nous avons des écrivains de Jamaïque, de Cuba, d'Haïti, de la République dominicaine, de Martinique, de Guadeloupe, de Port et d'autres qui sont à la diaspora, mais nous avons un grand nombre et nous avons un vrai plaisir à vous inviter à y participer. Lors de la clôture et de l'ouverture, nous aurons l'honneur de parler à 2 écrivains des Caraïbes. Dans quelques instants, nous aurons la présence de M. Patrick Chamoiseau, le grand écrivain, et le 14 mai, nous aurons l'écrivain Yannick Lahance, qui ont tous les deux des livres traduits au Brésil en langue portugaise, ce qui n'est pas la règle malheureusement. Yannick Lahance, il y a le livre qui a été publié en 2002 par la Fondation Alexandre de Guzmán, et Patrick Chamoiseau a aussi son livre Texaco, traduit en 1994, publié par Companhia das Letras. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année-ci, nous aurons une deuxième œuvre de Patrick Chamoiseau, traduite en portugais, écrire dans un pays dominé, et ça sera publié cette année-ci encore. Le premier séminaire de littérature de Caraïbes dialogue en 3 temps. Par rapport au passé, nous avons une célébration. Il y a des décennies de recherches faites par plusieurs générations qui ont publié, orienté, traduit, travaillé et qui ont soutenu ces études des Caraïbes. Juste pour avoir une idée, la recherche de ces Caraïbes francophones remonte aux années 70. À ces générations-là, à notre grand merci, vous êtes des pionniers. Par rapport au présent, le deuxième moment, ce séminaire a l'intention de réunir des chercheurs éparpillés dans cet immense pays pour encourager des publications, des partenariats et renforcer les Caraïbes dans toute sa diversité et force. Par rapport au troisième moment, le futur, nous avons un groupe inscrit au CNPq, à notre grand conseil de recherche, et ça pourrait peut-être être le premier pas de ce travail. Dans ce sens-là, je vous invite à toutes et à tous de nous écrire. Nous avons un mail littérature des Caraïbes, littérature des Caribenhas en portugais, parce que ça va être, nous avons réuni ça et créé cette adresse pour divulguer, pour publier et pour nous en parler.
Alors, avant de inviter Margaret Santos, ma chère collègue de l'Université de Bahia, à parler, je voudrais juste récupérer rapidement tout d'abord l'idée de ce séminaire surgit en 2019 quand j'ai fait la connaissance de Margaret dans un congrès à Brasilia. Alors comme ça, hop, je l'ai invitée et elle était ravie, elle a accepté sans réfléchir et je me suis dit avec cet enthousiasme, ah ben, je viens de gagner au loto, parce que c'était un vrai cadeau, cette acceptation de Margaret. Et ça se confirme. Alors, l'idée, ça serait de le faire en mai 2020 à l'Université de Rio, mais la pandémie nous a coupé le projet et on a repris ce projet fin 2020, mais là, nous avons gagné un grand nombre de collègues qui nous aident pour la coordination technique et parmi eux, spécialement, un grand merci à Luciano Gonçalves et à Samuel qui nous aident énormément. Maintenant, Margaret, je vous invite à y parler, vous qui êtes avec nous et qui partagez ce rêve avec moi. Grand merci. Vanessa, c'est moi qui vous remercie et de l'invitation et de partenariat et de ce travail qui est formidable que nous allons partager pendant ces 4 jours. Un grand merci, un grand bonjour à vous toutes et tous qui êtes avec nous. Alors, il ne faut pas que je vous dise, on est vraiment ravis et très heureux de voir la concrétisation d'un rêve, comme vous venez de vous dire, comme vient de nous dire aussi Vanessa. Moi, je suis Margaret Santos de l'Université de l'État de Bahia, professeure de l'Institut de Lettres et de Littérature et chercheuse dans le domaine de la littérature francophone il y a déjà un grand nombre d'années. Alors, comme nous a dit Vanessa, quand l'idée nous est venue et l'invitation m'a été faite, ça fait déjà un moment, c'était en 2019, nous avions à l'époque l'intention de le faire en présentiel. Mais l'année dernière, comme vous le savez, la pandémie a tout changé, tous les sens, les perspectives ont été balayées. Et pendant quelques mois, on était un peu en attente pour voir, point de vue organisation, ce que nous allions faire. Et finalement, on nous a dit, ça ne va pas pouvoir se faire comme prévu. Et il ne faut pas qu'on vous explique le moment que nous traversons. Et vu ce moment et tout ce que nous traversons, nous nous sommes ouverts à la possibilité de le faire à distanciel, par visioconférence. Et pour nous, ça a été un grand changement. Et nous sommes ouverts à cette possibilité parce que c'est l'inconnu. On n'a jamais fait ça dans ce format. Alors, si aujourd'hui nous sommes avec ce public formidable et avec cette programmation merveilleuse que nous avons, tout ça, c'est grâce à un travail d'organisation de Vanessa et moi-même, mais au même temps avec une équipe qui nous soutient et qui travaille comme arrière-plan pour mener ça à bien. Alors, une idée qui ne se concrétise pas, évidemment, ça sert à rien. Alors, un grand, grand merci, surtout à toute l'équipe qui y travaille. Et comme a dit Vanessa, nous avons depuis les débuts un grand soutien pour la coordination technique de professeur Luciano Gonçalves et professeur Samuel Melo. Et un grand merci vraiment aux universités, l'Université fédérale Fluminense de Rio, l'Université de Bahia, la UF de Vanessa, l'Université de l'État de Goiás, Université fédérale de Tocantins, Institut fédéral de Tocantins, aussi bien que on ne peut pas ne pas remercier aux institutions qui nous ont accueillis et donné leur soutien au travers des associations de professeurs de l'État de Bahia, professeur Sonia Nascimento, notre présidente, l'association de l'État de Rio de Janeiro, professeur Gonçalves, notre présidente aussi, et la Fédération brésilienne de professeurs de français, dans la présence de notre présidente, professeur Denise, qui nous a énormément aidés. Et nous tenons à remercier aussi à l'aide et au soutien de l'ambassade de France, surtout au travers Bibliomaison,
qui nous a soutenus et aidé énormément pour la réalisation de cet événement. Un autre travail très, très beau que nous réussissons à réaliser, à mener à bien, et je voudrais vous dire, c'est de faire cette présentation avec des interprètes de Libra qui sont là sur l'écran. Alors, un grand merci à cette équipe technique et nous allons prendre un peu plus de temps, mais malheureusement, on va prendre quelques instants, mais c'est important de vous donner le nom de toutes ces personnes qui nous aident dans l'arrière-plan, parce que sinon cet événement n'aurait pas été possible. Alors, comme interprète de Libra, nous avons Aline Alves, Aís Gislene, Lelma, Thaís Guimarães, Lívia Moraes, Norma Santos, Marcos Verde, Raquel Souza et Thiago Ramos. Alors, un grand merci à vous tous, aussi bien que les interprètes de français qui seront deux, que ce soit pour la clôture, que ce soit pour l'ouverture, Marley Pérez, moi-même, et Christine Louvon, et notre grand merci à toute l'équipe technique qui est là depuis quelques mois, depuis les débuts, depuis le premier pas pour les pages web, pour les descriptions, Ed, Fernando, Gabriel Vasconcelos, Laiane Ramos, Luciano Gonçalves, Mirelle Freitas, Michael Maciel, Patrick Araújo et Samuel Melo. Notre grand merci. Une fois fait les remerciements, je ne pourrais pas faire autrement. Hein, je m'excuse. Ça nous a volé peut-être quelques instants, mais c'était important pour nous. Alors, merci de votre soutien. Et là, nous passons, j'enchaîne hein, à cette expectative. Tout le monde attend Patrick Chamoiseau. Alors, avant ça, j'invite le professeur Euridice Figueiredo, notre médiateur responsable, qui va faire la médiation de ces dialogues. Professeur Euridice, c'est professeur docteur de l'Université fédérale Fluminense. C'est elle qui a créé et actué, a coordonné le travail de traduction littéraire interaméricaine. Elle a fait un travail pionnier au Brésil pour les études sur les Caraïbes et les Antilles. Elle a même écrit un grand nombre d'œuvres très importantes sur ces sujets comme la construction d'identité post-coloniale, avec un grand sous-titre, mais le titre central, c'est la construction des identités post-coloniales. Elle a une œuvre récente qui est lecture transversale des auteurs brésiliennes au féminin. Alors, nous sommes, comme nous a dit Vanessa, très bien représentés, mieux impossible que professeur Euridice Figueiredo. Aussi, un grand merci à vous et un bon travail à tous. Merci. Alors, merci Margaret, merci Vanessa de votre invitation. C'est un grand plaisir. Un grand plaisir aussi de parler à Patrick Chamoiseau. C'est un auteur sur lequel je me penche, que j'étudie depuis de longues années. Alors, ce dialogue sera vraiment un grand plaisir et très important aussi. C'est quelque chose d'important. Alors, lui, c'est un écrivain français de Martinique. Bonjour, monsieur. Il a écrit une trentaine. Soyez les très bienvenus, professeur. A professora está dando as boas-vindas a Patrick Chamoiseau, dizendo que ela não vai fazer uma apresentação muito longa.
E falando da obra dele, a primeira é uma obra de teatro, Maman Do, em 1982, Maman Dio contre la Fée Carabosse, e depois, de lá para cá, ele escreveu muitos romances, falaremos disso, a obra do Patrick Chamoiseau é importante, é extensa. Atualmente, nós só temos, infelizmente, a tradução de Texaco, que foi publicado em 92 e que obteve o Prix Goncourt, o prêmio Goncourt, e como disse a Vanessa, felizmente, em pouco tempo teremos a edição, a tradução do Escrever num País Dominado, porque, infelizmente, o Texaco é esgotado. Entre parênteses, eu gostaria de lhe perguntar se não há uma negociação para reeditar Texaco, que é fantástico, porque é impossível conseguir um único volume, ele é completamente esgotado. Sim, muito obrigado pelo convite, professor. Estou muito feliz de poder falar com os brasileiros. Eu estive no Brasil há alguns anos e eu não sei se no curto prazo eu poderei vir, apesar de já haver um certo número de convites, e para a reedição de Texaco depende dos editores brasileiros ou da demanda brasileira, né, que vai tentar recuperar a tradução feita na época e republicá-la. Mas eu, atualmente, não tenho nenhum poder de intervenção. Então, eu vou começar sobre o seu primeiro romance, justamente, publicado em 86. Desde esse romance, você põe a si mesmo, né, em cena, desempenhando o papel de um etnógrafo que, com um gravador na mão, vai no meio da população, né, e no meio dessa performance, você parte, né, de variações, a partir de variações do seu próprio nome, né? Isso no primeiro romance, Crônica das Sete Misérias, né? Então, são vários nomes, né? Mas você é o romancista, mas você recorre a esse recurso de performance, são variações do seu nome para nos introduzir ao meio popular. Então, há várias possibilidades e várias necessidades. A primeira é que a literatura que nós produzimos para falarmos de nós mesmos, ou seja, essa nova realidade antropológica que surgiu nos anos 20 nas Antilhas, e é uma realidade antropológica, uma realidade que diz respeito à crealização, ou seja, a esse encontro de várias civilizações, imaginários, né, e povos, e que produziu algo de relativamente inédito, e é verdade que esse espírito mesmo colonial e da colonização, e o racismo ambiente, e tudo isso que nós mesmos carregamos em nós, em cada um de nós, isso significa dizer que a cultura popular da América, das Américas e das Antilhas, aparece na matriz dessa abordagem escravagista, o que quer dizer que nós já temos aí uma abordagem difícil, um primeiro aspecto mais elaborado. Quando um escritor escreve, ele tenta explorar uma realidade humana, uma realidade à distância, num mundo à distância. Então, recuperar essa distância significa dizer que o escritor tem que dispor de toda uma biblioteca de ciências humanas, em todos os ramos das ciências humanas, até da psicanálise, algo que não é muito desenvolvido, pelo menos não no sentido da complexidade que significa, teoricamente, a antropologia das Américas. Por isso é que, de uma certa maneira, o artista ou escritor deve se tornar antropólogo, ele deve se transformar em antropólogo de si mesmo, ou seja, para falar de nós,
nós temos que fazer esse trabalho científico, que no limite deveria ser produzido para poder dispor de elementos que permitem esse levantar de voo da imaginação para que ela possa se desenvolver. Então, existe mesmo essa dificuldade, um déficit de conhecimentos de ordem científica, essa necessidade de desenvolver uma série de trabalhos para chegar ao conhecimento sensível, ou seja, o artista que é antropólogo, sociólogo, psicanalista, que tem que ser tudo isso, historiador ao mesmo tempo, isso é uma realidade que todos os escritores do nosso país conhecem, mas que é interessante do ponto de vista teatral. É muito divertido para mim, né, me colocar em cena como etnólogo, como antropólogo, né, no mercado de frutas, quer dizer, entre as pessoas. Então, esse é um primeiro ponto, a necessidade de mobilizar em torno da nossa realidade, de mobilizar todas as ciências humanas. Segundo motivo é que a estética contemporânea, em literatura, em muitos outros domínios, essa estética contemporânea não é a do século XIX. No século XIX, nós estávamos numa lógica sumariamente, digamos, de ficção. Ou seja, a obra era apresentada numa coerência interna organista e ela supunha-se, traria o espírito, a mente do leitor. E o que me parece é que na estética contemporânea a coisa ficou mais complexa. Ou seja, a obra de arte deve não só explorar uma situação existencial e expor a situação do mundo, mas ela deve interrogar e se interrogar a si mesma, o que faz que nos textos que eu desenvolvo exista, ao mesmo tempo, a minha escrita de exploração, ou seja, das Antilhas, e, ao mesmo tempo, um olhar meu sobre mim mesmo, escritor, enquanto eu produzo e processo essa exploração. Então, essa abordagem contemporânea não tem mais essa lógica de fazer simplesmente uma narrativa, mas é uma lógica de uma colocação à distância narrativa que permite o olhar crítico do eixo de narração. E isso é importante, porque isso significa que o que nós mobilizamos no leitor não é simplesmente a embriaguez da leitura, mas também levar esse leitor a se questionar, a fazer certas perguntas sobre a modalidade ou as modalidades da criação literária e da criação artística enquanto tal. Então, por essas duas razões, eu apareço como antropóloga e apareço também nos meus romances, olhando para mim mesmo durante a escrita desses romances e a mim isso é importante. Sim, é verdade, é uma outra estética. O narrador, hoje em dia, não é o narrador onisciente dos séculos passados, você tem completamente razão. Mas o Milan Kundera escreveu há muito tempo já a seu respeito que como esses narradores falam como se fossem um contador crioulo, como se ele se dirigisse à distância, o Milan Kundera diz que você segue a linhagem do Rabelais, essa linhagem que foi mais ou menos, digamos, relativamente abandonada na tradição francesa, e ele fala de romances do Sul, e você é uma espécie de representante top, máximo, do que a gente chama de romancistas ou romances do Sul. O que você pensa disso? Você concorda com o Kundera? O Rabelais realmente influenciou você? Você é um leitor de Rabelais? Ah, sim. Eu sou um grande leitor do Rabelais. Por um motivo muito simples, é que Rabelais se encontra numa situação que se assemelha à nossa nas Antilhas e nas Américas. E que situação é essa? É que nas Antilhas e nas Américas, nós vivemos um momento de fundação. Fundação do quê? É aí que a coisa fica interessante. Um artista crioulo americano,
e é assim que eu me defino, como um creole americano, ele tem uma dupla necessidade. Uma necessidade extremamente contemporânea, que é a construção de um jogo pessoal, de uma individuação. No mundo contemporâneo, o artista não é o produto de uma comunidade, o artista é uma mescla de uma experiência individual, ou seja, existe essa construção deste atuar, isso que eu estou chamando de jogo. Então, existe também esse aspecto de o que é que significa ser brasileiro, americano, antiliano, o que significa, né, dessa relação com o mundo dos ameríndios, os nossos índios, enfim, toda essa abordagem antropológica, isso faz que, para nós, a questão do nós se coloque. Quando nós escrevemos, existe, ao mesmo tempo, o processo de individuação, a problemática do eu e a necessidade, eu diria, de uma epopeia comunitária, de uma construção coletiva que possa clarificar a nova comunidade na qual nós nos inserimos. O que faz que, na maior parte dos livros que eu escreva, exista esse eu, né, que abre o nós e o nós que se expressa pelo eu. Então, essa é uma problemática nossa, né, das Américas. Então, em alguns momentos, a literatura ocidental ou europeia, essas literaturas se organizaram muito em torno do eu, não é? Enquanto que, para nós temos os dois polos, nós temos a questão da individuação, mas também da comunidade. E quando nós olhamos bem a escrita do Rabelais, é a mesma coisa. O Rabelais se encontra entre um mundo medieval, né, da Idade Média que está desmoronando, e o Renascimento que começa a perturbar, a mudar completamente a visão das coisas. E o que é interessante é que ele chega num momento em que o mundo descobre o continente americano, o mundo aumenta de tamanho, ele cresce e começa-se a receber na Europa o que vem de fora e tem essa relação completamente particular que se assemelha à nossa situação na medida em que, com a colonização ocidental, nós tivemos um encontro de civilizações e culturas e nós saímos dos antigos absolutos comunitários, linguísticos, religiosos, fenotípicos ou raciais, para entrar em modalidades completamente de encontro de diferentes mundos, que nos pôs a todos em situações intermediárias. Um velho mundo começou a desmoronar para surgir um novo mundo. Outra possibilidade com Rabelais é que Rabelais se encontra num momento em que as línguas ainda não estão submetidas às academias, ainda não havia essa centralização das línguas, o que faz que em torno dele existissem várias linguagens, né, que ressoavam, que ecoavam todas as línguas, não é? As línguas de procedimentos jurídicos, vários vocabulários, várias linguagens, a língua médica, enfim, tudo isso ecoava num magma linguístico. Então, qual é a situação da língua contemporânea? Nenhum de nós, escritores contemporâneos, pode dizer que em cima da nossa mesa de trabalho só tem uma língua. Sobretudo, escritores como nós. Na nossa mesa, no nosso computador, há todas as línguas que se falam, que dialogam entre si, sobretudo nas Américas. Em cima da mesa de trabalho de um escritor brasileiro, tem todas as línguas do Brasil e todas as línguas ameríndias e de influência africana e etc. Ou seja, nós sabemos que as outras línguas existem, nós hoje. Então, nós estamos nessa situação que o Glissant descreveu também, que é a creolização, que é esse encontro maciço e acelerado e brutal de todas essas culturas, civilizações e todos os fenótipos e imaginários. Então, isso vai produzir uma situação antropológica nova, e essa situação antropológica nova vai fazer aparecer um mundo globalizado, né, que vai se tornar cada vez mais relacional. O que significa dizer que, enquanto o mundo antigo era completamente compartimentado entre vários setores, religiões, culturas,
com muita frequência com a noção de absolutos culturais, ou seja, quando você pertencia a uma comunidade, você tinha uma língua, a linguagem do verdadeiro, do belo, do justo, a cultura era aquela, a boa cultura, a bela cultura, aquela que dava a nota, dava o lá, né? E hoje em dia, contemporaneamente, não é assim. Com essas telas todas, com o zoom, com as distâncias, existe o eco de todas as outras línguas, mesmo pelo simples uso do computador e da internet. Não há mais um monopólio da verdade, do belo, do justo, o que faz que hoje em dia, quando um escritor contemporâneo escreva, ele só o possa fazer num desejo de todas as línguas do mundo. Ele não pode se fechar como dentro de uma catedral, minha língua é minha catedral, e produzir assim. Não. Ou seja, a realidade do Rabelais era de um caos linguístico em torno dele, e no interior desse caos ele precisou construir sua palavra particular. E a sua palavra particular é a linguagem dele. E o escritor contemporâneo deve produzir, no desejo de imaginário de todas as línguas do mundo, produzir a sua linguagem, a linguagem dele. E a linguagem dele será particular, porque linguagem não é o estilo. Antes, quando vivia-se numa comunidade mais ou menos monolinguística, descrevia-se isso como eu escrevo numa língua e no interior dessa língua havia toques singulares de cada um, não é? Mas, em geral, se diz, e chamava-se isso estilo. E a gente costuma dizer que o estilo faz a gramática da língua cantar, ou seja, o estilo é uma sublimação da língua na qual se escreve, enquanto que a linguagem não é isso, de modo algum. Quando Rabelais escrevia em todas as línguas que ele podia reunir, ele não respeitava tudo que era convenção. O belo, o popular, o justo, o sábio, o erudito, o especializado, ele mesclava tudo. Não havia essa catedral linguística. Não havia uma língua erigida enquanto um monumento. Rabelais quebrou tudo isso, e nas ruínas disso tudo ele criou uma linguagem particular. E nós vivemos exatamente essa situação hoje. E o que me impressionou é que essa situação do Rabelais, eu a encontrei no contador creole, que aparece nas plantações, nas extensões de agricultura nas Américas. Este também vai se encontrar entre as várias línguas, as autóctones, as que vêm da África, ou seja, nessa Babel linguística, e este contador, este narrador, vai ter que produzir uma linguagem, e isso gera uma liberdade de criação extraordinária. O que é paradoxal é que Rabelais é de uma enorme modernidade. Você tem razão. E na construção dos seus romances, existe o narrador, o contador, creole, e existe o escritor, e isso é muito bem explicitado. Existe o narrador, creole, e o escritor, que vai assumir o papel do outro, que morre, que desaparece. E o escritor que assume o papel dele, do narrador, vai escrever em francês, mesmo que esse francês seja creolizado ou chamoisizado, como se diz, para adaptar o adjetivo, ou seja, com manchas, com tons de outra língua. Então, ele havia, pode-se dizer, um tom nostálgico. Eu sei que você não concorda com isso, você já me escreveu sobre isso, você não é nem nostálgico, nem passeísta. Eu concordo. O que significa dizer que você põe em cena essa morte desse narrador que vai desaparecer, e essa transformação, essa condição, um pouco como Rabelais, essa passagem do latim e a criação de uma nova língua, porque Rabelais enriqueceu muito a língua francesa por este reunir da qual você falou, de outras linguagens e línguas. Então, você considera que, então, esse escritor vai assumir o papel do narrador creole sem nostalgia, assumindo esse papel que você mesmo se impõe.
quando você problematiza toda essa questão, da qual você acabou de falar, de todos esses códigos, né, você faz isso em quase todos os seus livros, existe um pouco essa questão da passagem, digamos assim. Sim, de um modo geral, as comunidades mais antigas, de antigas culturas produzidas pelo Homo sapiens, começavam pela narrativa, por contar alguma coisa. Uma comunidade de Homo sapiens que quer organizar de alguma forma sua presença num território, vai contar, vai narrar histórias. Em geral, uma comunidade é isso. Ela vai contar essas histórias oralmente. Então, a oralidade para todos os homens sapiens, para todas as pessoas do planeta, é o início da expressão, é a base sobre a qual a literatura vai aparecer. Então, existe essa questão da oralidade. O que vai acontecer nas Américas, ou seja, conosco e entre nós, é que todas essas antigas comunidades vão se mesclar nas plantações, nas grandes extensões agrícolas, e isso tudo, com todos os imaginários, e como numa máquina de lavar roupa, vai torcer, bater, né, para produzir algo novo. E o que é isso para entendermos muito bem a situação de um artista crioulo americano ou um artista brasileiro. Ele está diante de uma cultura plural, de uma cultura de composição. Uma cultura que é para o escritor. Claro, existe a biblioteca que vem, né, tudo que vem dos colonos, de quem colonizou, e existem os fundamentos mais sensíveis da cultura do nosso país, que provém tanto dos ameríndios, né, dos primeiros índios, dos primeiros saberes, e que nós encontramos na cultura ordinária de cada um dos nossos países, e essa oralidade primordial dos índios, no nosso caso, e essa oralidade que vai surgir na plantação escravagista, onde o contador, o narrador crioulo, vai produzir uma linguagem a partir dessa língua crioulo. Então, nós estamos aí diante de uma situação plural, onde a oralidade e a cultura são quase que contemporâneas. Quando o narrador crioulo começa a falar, ele está num universo de oralidade com os escravos, mas tem a biblioteca do Senhor, não é? Existe já essa cultura, essa retaguarda, essa relação com a escrita, né? Então, existe essa confrontação entre as oralidades primordiais, né, bioafricanas, mas ele está entre os dois. A oralidade já se vê face a face à escrita, à cultura escrita. Então, já é uma situação plural, já não é unívoca. Então, o que nós temos aqui é que, quando nós começamos a escrever, nós vamos efetivamente nos dirigir à biblioteca colonial do senhor de escravos. E essa biblioteca que vai nos dar os cânones de escrita. E nós temos a tendência de escrever a outra parte de nós mesmos, que provém da oralidade que nasceu na plantação escravagista e que é ameríndia, que tem uma dupla fonte. Então, tem um trabalho importante, porque se nós pegarmos em consideração só a biblioteca do senhor de escravos, neocolonial, nós estaremos considerando só um dos polos. Então, foi preciso que eu voltasse à oralidade crioulo, e eu voltei a um imaginário, a uma filosofia, a um modo narrativo, mas voltei também a uma língua, porque toda a oralidade crioula foi feita, existiu, se construiu em língua crioula. Então, foi preciso recuperar uma língua e um imaginário, enquanto que na língua escrita eu tinha a língua francesa constituída e toda a biblioteca colonial, e no polo da oralidade eu tinha a língua creola e toda a estratégia narrativa creola. E foi com isso que eu precisei me virar, né, e fazer um copiar-colar, uma espécie de quebra-cabeças para ter uma escrita singular. O mais difícil não foi entrar na lógica colonialista, que tem tendência a hierarquizar as línguas. O colonizador dizia o quê? Essa é minha língua, a língua do belo,
do justo, e todas as outras são línguas inferiores. Não, não era o caso de entrar nessa lógica. Tratou-se do quê? Enquanto os nossos escritores têm a tendência de opor as línguas creoles à língua francesa, para dizer não queremos a língua francesa, vamos falar só a nossa língua creole, que nasceu nas plantações escravagistas, isso faz esquecer o quê? Que a língua colonial, isso desconsidera que no nosso imaginário a língua francesa já está presente, e já há essa mescla das duas. Então, a dificuldade é entender que não se deve, por um lado, reproduzir a hierarquização feita pelo colonizador, mas sim, ao contrário, no caso, mas nos abrirmos a todas as línguas, e que o problema não é a língua em si, mas a utilização que fazemos da língua. Nós podemos escrever em francês sem perder sua alma em francês, e podemos fazer a mesma coisa com o creole. Então, é uma questão de como você usa a língua. Então, tratava-se de relembrar o espírito da oralidade, trazer a língua creole e juntar à francesa para produzir a sua própria linguagem. E toda essa alquimia foi um trabalho meu, artístico, estético, que gerou tudo o que eu pude escrever até hoje. Completamente. Então, pensando no conteúdo, nesse aspecto da linguagem, um dos temas mais importantes da sua obra literária é a escravidão. Então, né, você escreve que a escravidão é o pivô fundador da América, citando, eu cito essa frase, e também isso você escreveu nas Bibliques de Dernier Geste, e num outro, num Dimanche au Cachot, você escreve: o que torna a memória da escravidão tão plena e tão obsedante é que ela não existe. Né? Como a gente não sabe nada, a gente sabe tudo dela, né? E como tudo parece ter sido dito, nada foi dito. E ir com a escrita nessa morte da escravidão é ir na direção dela com a vida, pois toda escrita é, antes de mais nada, vida. E isso está na página 181 do Un Dimanche au Cachot. Ou seja, a escrita é a expressão da vida. E, ao mesmo tempo, falar da escravidão, escrever sobre a escravidão, é escrever sobre a morte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque a escravidão é tema de vários romances seus, são de Dimanche au Cachot, vários. Hein? Os Derniers, Vieil Homme le Molosse, Dernier Geste, vários romances seus têm esse tema. Sim, para nós, nas Américas, esse crime contra a humanidade, que representa a escravidão, não é simplesmente um crime como os outros crimes. Não é, por exemplo, como a Shoah. Por que eu digo isso? Porque é um crime fundador. E isso é que é terrível na escrita da civilização creola americana, é que elas nasceram de um crime, elas nasceram da escravidão, nasceram da sujeição, nasceram da plantation, né, dessa plantação, dessa extensão agrícola de escravidão, onde tudo se misturou. Né? Os africanos foram transformados, dando surgimento aos creoles, e tudo isso se fez num contexto colono-escravagista, ou seja, o crime é o elemento fundador. E o que é interessante nisso é que, de certa forma, o navio negreiro que transportou centenas de cativos africanos às Américas, de certa forma, esse navio abriu, eu diria, abriu o caminho a uma nova época. Abriu o caminho a uma nova época. Toda a contemporaneidade começa com esses navios negreiros que começaram não só a organizar o encontro, a globalizar o mundo de uma certa forma, né? Quando Cristóvão Colombo desembarca na América, é a primeiríssima mundialização, é o gesto fundador.
Então, isso vai determinar as grandes estruturas do mundo contemporâneo. O capitalismo triunfante, com o neoliberalismo, a dominação da civilização ocidental e a reificação do ser vivo, ou seja, todos os dados já estavam lá. E isso é que vai caracterizar a situação neoliberal do mundo contemporâneo. Então, para um escritor se voltar para esse aspecto, para esse gesto fundador, não é simplesmente voltar ao passado para abordar essa dor ou aquela cólera, não é tão simples assim. Trata-se de compreender que existe aí o fenômeno que o Glisson chama de fenômeno de creolização, e esse fenômeno terá um princípio ativo que vai ser a relação, e a partir do sistema de plantação escravagista, o mundo vai ser precipitado, vai ser jogado nesse contexto, ou seja, o mundo vai se transformar num conjunto relacional entre culturas, civilizações e indivíduos. Por isso é que quando eu volto a esse crime fundador, não é simplesmente nessa abordagem passeísta, mas ao contrário, para entender melhor o mundo contemporâneo, porque ali nós temos todas as chaves para entender o mundo contemporâneo. É ali que nascem os diálogos, tudo que é multicontemporâneo, multidiálogo está contido ali, né? Essa estética, né? Esse espírito contemporâneo, o reggae, tudo isso, o tango, até o tango, todas essas realidades e manifestações nascem ali. Existe uma grande modernidade naquele momento. Então, quando eu volto a essa parte da nossa história, eu não volto a esse aspecto mórbido, não me volto na direção da morte, mas sim na direção da vida. E por que isso? Porque quando nós olhamos bem para plantation, para agricultura escravagista, nós temos dois tipos de resistente. O resistente habitual, né, que é o rebelde, que é o que foge, é o quilombola. É esse rebelde que a literatura dos nossos países vai celebrar. Mas tem uma outra forma de resistente. Este resistente diferente, ele vai ser o escravo que fica nas fazendas e que vai começar a recusar a desumanização escravagista. E esses grandes resistentes são os criadores. São eles que criam música, que tocam tambor, que dançam. A gente conhece a importância do tambor, da música, da dança e, sobretudo, do canto nas nossas culturas. Todas as culturas populares das Américas, né, têm como ponto forte, né, o canto, a dança, essa base africana, e aquele que dança e que canta, ele vai sustentar essa narrativa, essa linguagem de narrativa. Então, em vez de trata-se de olhar para saber qual é a grande lição que as fazendas de plantação com escravidão nos dão. A resposta é: os criadores são o que têm de mais precioso, e a melhor resistência é simplesmente de você fazer outra coisa, de você apostar no desconhecido. E toda a literatura, a grande literatura das Américas, é isso. É algo que nos levou a mais humanidade. Se nós pensamos na obra do Aimé Césaire, Retour au Pays Natal, o que o Césaire faz nessa obra? Ele pega aquilo que nós fizemos dele, o negro, o sub-homem, o bem móvel, né, a coisa detestável, a África odiada, né? E é com isso que ele vai mergulhar nesse universo que a escravidão impõe a ele, e é aí que ele vai injetar a luz poética. E uma vez isso feito, no final do poema, ele vai subir, ele vai voltar na direção da luz. E aí o que se vê é que o movimento de criação é o mais importante. Ou seja, um escritor das Américas que permanecesse no impasse nessa realidade fundadora, ele correria o risco de passar ao largo
do que nós somos de maneira mais profunda. E nós sabemos que um dos escritores mais determinantes, mais importante para obra de Fontenelle, toda a questão da escravidão, da danação escravagista, ele não vai falar disso diretamente, ele vai falar enquanto descendente de colonos, de colonizadores, mas toda a infelicidade desses personagens, as angústias, a dificuldade de ser, o aspecto trágico, provém dessa danação inicial resultante da escravidão. O que nós podemos dizer é que na base da estética das Américas, nós temos essa criatividade que nasce na plantação, nas fazendas de extensão escravagista. É por isso que o Glisson escreveu todo um livro sobre Fontenelle. Ele é fascinado por ele. E um dos temas que eu gostaria de trazer é que você escreveu uma trilogia sobre a sua infância e juventude, e mais recentemente, em Matière de l'Absence, em 2016, você escreveu sobre a morte da sua mãe, que nos seus livros se chama Mont Ninotte. Eu não sei se esse era o nome real dela, e sim, ela se chamava assim, e que é uma figura absolutamente central da trilogia, e, claro, dos últimos livros, em Matière de l'Absence, principalmente 2016. E nesses 4 livros, digamos, nós poderíamos dizer que eles são autobiográficos. E a minha pergunta é, até que ponto pode-se dizer que, ao fazer uma autobiografia, escrever relatos, né, de infância, por exemplo, até que ponto eles são ficcionais? Existe uma ficcionalização de si mesmo? É possível contar uma verdade? Porque o Philippe Lejeune, que é crítico francês, ele fala de pacto de leitura, e eu me pergunto se o autor se propõe de dizer a verdade quando se escreve, mesmo a partir de uma experiência verdadeira, como vivida, como você faz, em cima da história de uma pessoa real, os irmãos, o pai, a mãe, existe uma parte de fabulação, de ficção, ou não? Você acha que é possível contar a verdade sem mesclar as duas coisas? Dá para contar só a pura verdade? Sim. Existem vários elementos de resposta. Não existe biografia no sentido estrito da palavra. O que eu faço é o que eu tendo a chamar uma biografia literária. Ou seja, eu conto nessas 3 obras o processo pelo qual eu me tornei escritor. O que eu pude identificar como traumas, como medos, angústias, como maravilhamentos, e progressivamente isso tudo me levou à escrita. Por que eu não me tornei professor, como eu teria gostado, psicólogo, filósofo, advogado, enfim, muitas são as possibilidades, até as belas artes também me encantavam como possibilidade, mas por que se produziu um fenômeno que me levou à literatura? Existe aí a exploração de uma trajetória, né, que vai transformar um negrinho das Antilhas, a palavra é dele, claro, num escritor. Isso faz que eu me interesse muito pelos processos de criação. Nós falamos agora há pouco, a ficção não pode se fechar sobre si mesma, ela deve se interrogar a si mesma e permitir ao leitor que ele interrogue o processo de criação e entender porque eu mesma, eu me construí enquanto escritor, para mim foi interessante e faz parte dessa ideia e faz parte também dessa estética contemporânea. Mas o que é extremamente importante é entender a situação, que é a nossa hoje,
que é mais ou menos a situação na qual o contador, o narrador crioulo, se encontrava. Esse narrador, quando ele começa a falar, ele está numa situação muito particular. Ele não está na situação do rio africano, que aparece numa situação... Ele não está naquele contexto africano importante de narrador oficial. Pelo contrário, ele aparece numa fazenda escravagista, num contexto nada tradicional, onde etnias africanas se misturam, todas submetidas à escravidão e que têm que reinventar sua humanidade. Então, o narrador crioulo, ele tem dois problemas: a construção de si mesmo, porque ele é escravo, porque ele é considerado como algo não humano, e ele deve recuperar a sua própria humanidade. Então, tem esse trabalho de construção de si mesmo. Mas tem um trabalho de construção comunitária, que são os escravos. Nessa construção, ainda não tem uma palavra comum. Eles tocam tambor, etc., mas existe uma pluralidade no interior desses escravos. Há lembranças, há memórias religiosas, há cantos, mas não há um discurso, um logos único por parte dessa comunidade. Então, existe uma comunidade, um nós a construir. Então, esse narrador vive nessa problemática da qual eu falei no início, a construção do eu e a construção do nós. E essa complexidade é extremamente contemporânea. É isso que a faz interessante. E por que ela é contemporânea? Porque, dada essa interrelação entre todas as culturas, os indivíduos não são mais determinados unicamente pela sua comunidade de origem. Um brasileiro que nasce numa região do Brasil não é simplesmente aquela dinâmica social, local do Brasil que vai determiná-lo, mas sim a experiência dele no mundo vai ser determinada por tudo que ele recebe pela internet, pela música, pelos contatos, por influências culturais, enfim. Uma realidade que faz que o jovem que aparece hoje no mundo contemporâneo, ele não aparece no absoluto cultural de uma comunidade ou civilização, mas influenciado e sintonizado com toda a pluralidade do mundo, e é nessa pluralidade que ele tem que construir. Então, nós vivemos uma civilização extremamente específica, particular, onde nós estamos hoje como esse narrador crioulo. Nós estamos nos construindo sobre uma base individual. Quando ele fala, milênios de tradição oral por trás dele. O que veio da África foi destruído. Ele tem que improvisar na narrativa. Quem dança tem que improvisar. Quem toca tambor, improvisa. Esses novos ritmos religiosos também vão ser criados com pedaços, parcelas de religioso que são trazidos para aquela realidade. Todo mundo improvisa e todo mundo se torna criador de si mesmo, e isso é que é importante entender. No mundo contemporâneo, que é um mundo de fluidez, o indivíduo deve se construir fora desse prêt-à-porter dado pela comunidade, ele deve se construir sozinho, e nós nos tornamos, cada um, criadores de nós mesmos. Por isso é que quando eu escrevo uma biografia, ou qualquer um escreve uma biografia desse tipo, nós vamos de encontro à realidade, porque o que nós chamamos de identidade é o quê? Identidade é uma história que nós contamos a nós mesmos, não é uma realidade fixa. Eu sou isso, aquilo outro, minha língua, meu país. Não, não é mais assim. Nós somos levados, empurrados, jogados de um lado para outro. Imigração, elementos que vêm de todo lado, ou seja, nós somos permanentemente entre essas realidades e funcionando como criadores. Aquele que acha que tem uma identidade e ela é imóvel e se define, eis os elementos da minha identidade, quem fizer isso está morto. O mundo continua sem ele. Nós estamos todos nessa situação em que temos que nos inventar e reinventar permanentemente. É isso que nós podemos dar como definição da palavra identidade. Identidade é essa dinâmica de base que nos permite nos construirmos permanentemente e sermos criadores de nós mesmos e sermos criadores desse eu mesmo e nós mesmos no mundo. Então, existe uma parcela aí de criação
na criação literária. Eu vou falar de um outro livro agora. No livro Frères Migrants, que foi publicado em 2017, você tem uma espécie de texto, de manifesto quase, em defesa dos migrantes que chegam à Europa. E, por outro lado, eu quero fazer um paralelo entre esse livro, Frères Migrants, Irmãos Migrantes, não é? Que tem um livro de conotação mais política e ética, conceitual, e fazer um paralelo com o romance Le Neuf Consciences de Malfini, que é anterior, que é de 2009, e que começa, aliás, por um vocativo, frère vivant, irmão que está vivo, né? Então, existe o irmão que vive, vivant, e o irmão, o frère migrant, migrante. Então, tem até uma sonoridade paralela aí, né? Então, esse romance sobre os Malfini, os colibris, os roxinóis, as personagens são pássaros, existe aí uma questão de território. Eu diria que é uma alegoria sobre as questões, sobre as disputas de território, que fala, evidentemente, do presente, mas também do passado, porque retoma a questão da colonização. E sempre houve esse problema de territórios. Os colonizadores ocuparam os nossos territórios nas Américas e, no fundo, continua-se discutindo tem alguém cortando a grama ao lado dele. Eu perdi o som da professora, peço desculpas, mas ela já deve voltar. On vous avait... Nós já tinha... oui, professeur, Monsieur Chamoiseau, je vous entends, mais je pense que professeur Figueiredo ne nous entend pas. Là, elle est là. Pardon. Então, a relação entre o livro Frères Migrants e esse Neuf Consciences de Malfini é o território. Então, a resposta dele é sim. Há vários dados aí. Existe o dado geral, que é que os indivíduos contemporâneos devem se construir em escala da totalidade do mundo, ou seja, o indivíduo está confrontado, se vê confrontado a dois níveis de problemática. Um nível de problemática de pequeno contexto, microcontexto, um escritor brasileiro, ele tem uma problemática brasileira em torno de si, e ele deve dar conta disso de um jeito ou de outro na escrita dele. Mas o mundo é feito e está constituído de tal maneira que o que acontece em qualquer outro canto do mundo influencia aqui, volta para cá, rebate aqui, né? Ou nas Antilhas, de qualquer lugar. A gente viu com o que aconteceu de um vírus que veio da China e que em algumas semanas começou a matar gente em todo lugar. Ou seja, nós estamos no mundo e o mundo está presente na nossa realidade. O que faz que o indivíduo, quando ele deva se construir a sua pessoa, não é mais a sua comunidade de origem que diz a você qual é a língua melhor, boa, adequada, ou comportamento, ou religião, ou estética, mas sim uma experiência individual que nós vivemos e produzimos na realidade do mundo. Então, nós poderíamos dizer que nós temos um sistema de opressão global, que é a opressão capitalista neoliberal, e que nos leva, nos empurra coletivamente a um devir majoritário, que nos leva a uma situação de consumadores. Nós nos tornamos consumadores, a economia é o mais importante, né? Tem a primazia. Então, o pequeno brasileiro
ou antilhês se torna consumidor, não adianta. Ele precisa ganhar um salário, ele precisa trabalhar, ele tem a necessidade de consumir e não fugimos disso. Então, existe esse devir majoritário. E isso é contrário à constituição de um indivíduo. E nós podemos dizer que um indivíduo que quer se transformar numa pessoa de maneira plena, ele deve se inscrever não nesse devir neoliberal, capitalista, mas se inscrever num devir minoritário. Tudo aquilo que fica ofuscado, que é dominado, tudo aquilo que é massacrado pela força dominante. E o que nós temos no massacre? Nós encontramos a condição do negro, qualquer que seja o país. Em qualquer país, nós temos esse devir minoritário, qualquer que seja o país, essa condição, em todas as culturas, civilizações, nós temos esse problema, e, aliás, agravado pelo neoliberalismo. Existe esse devir, mas existe o devir natureza. Por quê? Porque a natureza, da maneira como nós a conhecemos, acabou, está desmoronando. Então, esse pensamento majoritário não leva isso em consideração, e na construção que nós temos que fazer de nós mesmos, nós temos que rever a relação que nós temos com tudo que é vivo, todos os seres vivos, e não nos inscrevermos num humanismo vertical, mas sim num humanismo horizontal. Trata-se de devir, tornar-se natureza. E existe também a miséria, a enorme miséria, que faz que o neoliberalismo esmaga de tal maneira os países no mundo que ele produz misérias e guerras. Não existe uma única desorganização humana que não seja originária da exploração neocapitalista. Quando nós vemos migrantes que morrem a centenas no Mediterrâneo, às margens da maior civilização do mundo contemporâneo, nós podemos dizer que existe um devir migrante, um tornar-se migrante. Então, trata-se aí dessa condição de migrantes. Você entende que todo esse devir, todos esses devires, eu exploro no meu trabalho. Eu peço desculpas pelo barulho, diz o Chamoiseau. Oui, on entend. Então, eu gostaria agora de dizer ao público que, se vocês quiserem fazer perguntas ao Patrick Chamoiseau, vocês podem usar o chat para fazer perguntas. E eu quero agora falar de um outro livro. Aimé Césaire, se, Aimé Césaire reescreveu a Tempête de Shakespeare, e você reescreveu Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, no seu livro L'Empreinte Crusoe, de 2012. E você sabe que outros escritores também reescreveram outros livros do Daniel Defoe, ou Michel Tournier, em Vendredi, ou Les Limites du Pacifique, ou então o J.M. Coetzee, africano, que escreveu um romance chamado Faux, que também é em cima do Robinson Crusoe. A pergunta é: qual foi o seu interesse
de retomar esse romance tão antigo do Daniel Defoe, do século XVIII. Isso porque, quando eu li esse romance, e eu não sei que idade eu tinha, fiquei muito entusiasmado. Foi quando eu era muito jovem, criança, e quando a gente é criança, a gente sonha de poder organizar o mundo como a gente quer. A gente tem tantas imposições familiares, etc., que a gente recebe todas as leis. Né? Eu sou caçula de 5 filhos, imagina. Então, eu é que aguentava todas as imposições familiares. E eu fiquei fascinado com a personagem do Robinson Crusoe, que se vê numa ilha deserta e que pode reinventar o mundo. Ele vive como ele quer, ele come o que quer, faz o que quer, e eu fiquei fascinado com isso, com esse personagem. Isso me fez sonhar muito esse desejo de fazer o que eu queria quando eu quisesse. E, na medida das minhas reflexões, a mim pareceu que a situação do Robinson Crusoe é extremamente contemporânea. Como nós já dissemos, a situação contemporânea do indivíduo é que um indivíduo que é retirado do contexto comunitário e que vai se ver numa situação em que, na sua experiência de vida, ele recebe todo tipo de estímulo da realidade mundo. E, além de tudo, hoje a gente pode viajar de um lado para o outro, pega o avião, vai para lá e para cá. Quando a gente olha para o mundo contemporâneo, nós não podemos mais pensar no mundo contemporâneo em blocos de cultura ou de civilização, nem em Estado-nação, porque entre esses blocos e entidades nós temos uma miríade de milhares e milhares de mobilidades individuais. A gente vê isso com esse vírus. Não foi a China que viajou e transportou o vírus, foram as pessoas que, indo de um lado para o outro, espalharam o vírus, né? E espalharam na totalidade do mundo. Então, existe um outro mundo, que não é o mundo da globalização econômica, mas que existe entre a retroação dos indivíduos, né? E que são obrigados a se reconstruir na realidade do mundo. E Robinson Crusoe, acontece bem isso com ele. Ele se vê numa ilha, né, e é a situação comparável a um brasileiro ou um antilhano que precisa, quando muda de contexto, recomeçar tudo. Não se trata mais da cultura da Martinica do Brasil, que vão dar a malinha com a qual ele vai conseguir viver na nova realidade. Nada disso, ele vai ter que se virar, ele vai ter desafios e imposições de opressão capitalista, de informática, etc., etc., ele vai ter que se virar com tudo isso e se construir como pessoa e fazer o melhor que ele pode. Então, ele vai ter, esse sujeito vai ter que recompor, refazer a relação dele com o mundo. E esse é um grande desafio contemporâneo. Ele deve refazer a sua relação com os seres vivos. E que relação é essa? Quando a gente olha para o Robinson Crusoe do Daniel Defoe, esse primeiro Robinson ele vai dominar a natureza, né? Mas aí é século XIX, é outro contexto. Ele vai tentar recriar a civilização. Essa é a mentalidade ocidental da época na sua relação com o ser vivo. Então, ele é uma cadeia vertical, ele está no alto, né, e todo o resto, né, esse era o espírito ocidental que nós tínhamos naquele momento ali, que encontramos ali. E, ao contrário disso, nós temos o quê? Um espírito de relação. Ele descobre, ao longo do romance, que ele faz parte da ilha. Ele chega dentro de um espírito e descobre outra coisa depois. Ele descobre uma lógica, um processo relacional. Então, é um modo de virar de ponta cabeça o espírito desse velho colonialismo e rever isso, né, justamente indo de encontro ao que define o Glisson e que me parece muito adaptado à realidade contemporânea. Professora, nós estamos sem som.
Sim, a noção de espiral é interessante, porque nós temos o sentimento de que a espiral volta a si mesmo, mas não é verdade, porque em cada volta, a volta aumenta, ela nunca volta a si mesma, nunca explora os mesmos domínios. Então, nesse girar, nesse vai e volta, isso faz que eu, por exemplo, eu volte ao que eu já tinha explorado anteriormente, mas a problemática da qual você fala, né, é muito mais a relação entre a oralidade e a escrita. Ao passo que o narrador, o contador, é o que? A situação, né, enquanto criador, isso, aí nós estamos falando de um total. E eu tenho a impressão que nós estamos falando da nossa realidade, a dominação global que atinge o mundo todo, né? Isso acontece do ponto de vista global, nós temos arcaísmos, nós temos outros aspectos, mas fundamentalmente qualquer que seja o artista no mundo, um escritor no Brasil, nas Antilhas, onde for, ele está inserido nesse sistema opressor. E esse sistema opressor deve determinar uma caixa de ferramentas diferente. Ou seja, eu me volto, a essa realidade, porque do narrador, porque ele é submetido à mais terrível das opressões, a uma desumanização total. E eu me perguntei como é que essa gente pôde, né, dar conta disso. Essa coisa completamente inacreditável. Todas essas músicas das Américas, que são magníficas, quais foram os processos de criação delas todas? O que faz que eu volte não mais à oralidade, como foi descrito há alguns anos, mas ao processo de criação sob uma dominação, e isso é extremamente contemporâneo, extremamente necessário. Todos os escritores do Brasil deveriam ler essa obra, aliás, todos os escritores no mundo todo. Com certeza, eu vou comprar e vou ler rapidamente. Existe uma outra pergunta, a partir do Renato, a partir dessa nova definição de identidade dinâmica, como o ser antilhês deve empreender a sua busca de identidade, que no passado acontecia pelo exílio voluntário e a ideia de pertencimento creole. Não existe mais exílio, não existe o alhures. O que se vê com o vírus é que não há esse alhures, esse outro lugar. Quando ele apareceu no Brasil, enfim, em qualquer outro lugar, não existe o mundo, isso mais. O mundo hoje em dia está feito, está constituído de modo que existe verdadeiramente o que nós podemos chamar de uma mundialidade, de uma globalidade. E é nessa mundialidade que nós devemos nos construir, cada indivíduo obrigado a isso. Nós não podemos hoje conceber uma literatura do exílio. Isso no passado já produziu maravilhas, mas hoje em dia eu não vejo como. Não existe exílio. Perdão. Até porque hoje nós temos padrões e lugares comuns estabelecidos pelo mercado capitalista. Então, que exílios são esses? Eles se parecem a todos os shopping centers e todo o comércio, tudo se parece, houve uma padronização no mundo todo, o que é terrível, e ao mesmo tempo há lugares comuns que são bastante preocupantes. Então, a questão da criatividade, ela é extremamente problemática. Nós não precisamos nos deslocar, nós temos duas maneiras de dispor desse imaginário na relação. Nós podemos ter criadores que precisam dessa mobilidade de ir a vários países, mas nós podemos estar ancorados no lugar onde vivemos, sem sair do Brasil ou da Martinica, e tratar de problemáticas que são problemáticas do mundo. A verdadeira literatura, a literatura mais ampla hoje em dia, ela trata justamente dessa situação contemporânea do indivíduo precipitado, jogado nesse fluxo relacional do mundo. Esse é o objeto artístico mais interessante hoje em dia. E isso nós podemos praticar. O que é preciso compreender é que é necessário. É verdade que quando nós estamos nesse fluxo relacional e que nós recebemos todas essas influências, que essa diversidade não há o absoluto,
que nós temos tudo isso, a padronização, as imigrações, as migrações, as dominações, sobretudo a ocidental, existe com frequência esses modos de dominação novos que aparecem, nós temos no meio disso tudo, nós temos vontade, nós temos desejo de identidade, de nos fixarmos de uma certa tradição. É por isso que nós vemos surgirem integrismos, nacionalismos. Talvez seja isso, esse desejo de identidade, de fixidez. E o que nós temos hoje em dia, verdadeiramente, essa identidade relacional. Nós não podemos nos construir hoje a não ser na relação e pela relação com a totalidade do mundo. E nessa construção, deixando as portas e janelas abertas, isso é ser criador de si mesmo. Se nós dissermos, eis a minha identidade fixa, minha língua, meu país, minha terra, meus probleminhas, nós não somos mais criadores de nada. Nós sofreremos essa fixidez, estaremos submetidos a ela e nos diremos o que eu sou é puro devir, eu só posso, eu tenho que dizer, eu só serei se eu for devir, e esse devir deve dar conta de todos os pequenos devires, todas as minorias do mundo, nessa relação dialética com a relação, e aí eu serei, nós todos seremos criadores de nós, e sermos criadores de nós é a melhor maneira de existir no mundo. Nova pergunta, agora a pergunta da Caroline, que diz que ontem foi a comemoração da abolição da escravidão nas Antilhas e que o presidente Emmanuel Macron não se expressou a esse respeito, não disse nada a respeito. Você quer falar sobre isso ou não? Sim, eu quero. A dificuldade é que nós devemos atualmente adquirir um imaginário relacional. Ora, as velhas nações ocidentais ainda não entenderam, ainda não estão no relacional, ainda estão em absolutos, fenotípicos, étnicos, culturais, ainda não estão nessa mescla cultural e plural, o que faz que um Estado-nação ocidental esteja acostumado, se esteja acostumado, a escrever a grande história nacional, com H maiúsculo, e a desenvolver, a falar dos seus heróis, suas estátuas, seus imperadores, sua história, toda uma fauna que reconfortava a comunidade. Aliás, é como todas as comunidades arcaicas se constituíam. Elas tinham heróis que permitiam a cada comunidade que sobrevivesse, dominasse os outros, conquistasse, enfim, que assegurasse sua força, aliás, numa relação de antagonismo. Ora, o que aconteceu no mundo? Quando a colonização ocidental fez explodir, de certa forma, as fronteiras e os absolutos nacionais e culturais, o que aconteceu? É que nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, as memórias, as estátuas, os heróis, os discursos, os pontos de vista se encontraram, se entrechocaram, o que quer dizer que hoje já não se pode dizer, não dá mais para contar uma história nacional fazendo de conta que os outros não existem, que as outras histórias não existem. Não dá para contar a história do Brasil além e fora de todas as Américas. Isso seria uma loucura. Não dá para falar em realidade brasileira que se pode elaborar pontualmente e que não levasse em consideração do mundo e das outras Américas. Isso seria literalmente uma loucura. É muito difícil para esses dirigentes desse tipo que eles entendam que de agora em diante, e que agora os indivíduos são móveis e que eles estão inseridos em ecossistemas urbanos e que o espaço simbólico que existe nos grandes centros urbanos e metrópoles não pode ser algo monolítico, tem que ser uma civilização que dê conta e que transpareça essa diversidade multicultural de todas as nações, esse multiculturalismo. Nós não vivemos exatamente a mesma base, nós já vivemos uma base multicultural e transcultural, mas para os países mais conservadores, mais antigos, é difícil sair da sombra do Napoleão para entrar numa relação mais aberta, ou, em todo caso, mais complexo, de diferenças
simbólicas e símbolos que são necessários. Então, nós vivemos uma fase de transição e eu espero que com esse novo imaginário relacional se consiga reconstruir os espaços simbólicos compartilhados. Por isso é que é importante entendermos que é o imaginário relacional, que é a estética relacional, que os fenômenos de creolização são absolutamente essenciais. Por isso é que a obra do Glissant é tão importante, é preciso traduzi-la e lê-la, porque ela nos dá chaves do mundo contemporâneo, é isso que é importante entender. Realmente, o Glissant é um escritor fundador, eu aprendi muito com ele. Ele veio várias vezes, eu estive com ele várias vezes e aprendemos muito com ele. Viviane Pereira, Viviane Pereira faz uma pergunta que eu vou ler. Como um marcador de palavras marca as palavras? Ele anota, ele tem caderninhos, bloquinhos, faz gravações, faz áudios. O que a Viviane Pereira quer saber é se existe um material, qual é para que o pesquisador possa fazer a pesquisa, né? Se tem anotações. Na verdade, é uma interpretação. A resposta é sim, existe uma caixa de ferramentas. Por exemplo, em Texaco, eu me lembro que eu tinha gravado minha mãe. Ela sempre tinha me contado como ela tinha deixado o campo para viver em Port-au-Prince, em Porto Príncipe. E ela me contou como ela se instalou. E eu tive a sorte de tê-la gravado. Ela me contou em crioulo toda a trajetória dela. Por isso é que quando eu comecei a escrever Texaco, quando o meu personagem aparece na cidade, eu retomei o discurso da minha mãe. A narrativa dela, eu ouvi de novo o áudio, a maneira como ela contava, os diferentes pontos de vista, etc., as expressões em crioulo, e isso me permitiu contar Marie-Sophie Laborieux com a oralidade da minha mãe. E isso foi uma sorte. Senão, o resto do tempo, o que eu faço? Eu anoto. Quando eu ouço uma expressão interessante, eu anoto. Eu ouvi muito narradores crioulos, eu gravei muitos, eu li tudo o que podia ser lido sobre a língua crioulo, essa oralidade, os provérbios, né, as cantigas infantis. Então, existe uma alimentação, um trabalho de autoantropologia. Tudo isso constitui uma matéria-prima que permite, no momento dado, no momento adequado, escrever o que se tem para escrever. Mas existe alguma coisa muito importante para mim e que permite para mim facilmente misturar o crioulo e a língua francesa, a oralidade e a escrita. O que é importante para mim é a música. Existe uma música, uma musicalidade nas minhas frases. É como se eu estivesse afinando um piano. Eu consigo misturar as esferas, os domínios, as palavras, as ideias com a música. Isso é que é muito importante para mim, é o mais importante. A musicalidade da frase, para mim, é mais importante do que o sentido da frase. Como nós temos que terminar às 15h40, infelizmente, tem muitos agradecimentos, muitas observações, muitas manifestações, muitos elogios, né, muitos comentários. Infelizmente, não dá para ler tudo, mas eu vou fazer a última pergunta a você. Quais são os escritores brasileiros que você conheça ou tenha lido? Eu sei que Jorge Amado, você já me falou dele, né? Fala dele em mais de um livro seu, eu não me lembro em quais, mas eu tenho certeza que você leu, mas algum outro escritor. Eu li muitos latino-americanos, claro, Jorge Amado, com certeza,
é um dos fundadores dessa literatura. Existe um escritor que é fantástico, que me impressionou demais, e que escreveu Viva o Posto Brasileiro, é Oswaldo João Ubaldo. Esse é um irmão para mim, é um irmão em literatura. Quando eu li aquilo, é completamente extraordinário. E isso, para mim, foi muito importante. O que é preciso entender também é que as fraternidades literárias, artísticas, estéticas, não são dadas por marcadores identitários antigos. Um irmão literatura meu não é necessariamente alguém que nasceu nas Américas, nas Antilhas, ou alguém de raça negra, de pele negra. Não. Tem o mesmo imaginário, alguém que tem a mesma relação que eu com os grandes desafios do mundo contemporâneo. É isso que é uma fraternidade, a mesma relação do ponto de vista da linguagem, a mesma relação do ponto de vista do ser vivo, mesma com relação ao capitalismo, ao neoliberalismo, etc., etc. Ou seja, existe uma série de critérios que permitem que se constitua essas fraternidades literárias que não estão ligadas à língua meramente. Eu escrevo em francês, mas eu sou solidário da literatura francesa. Mas eu não sou um escritor francês, eu sou um escritor das Américas. Eu me sinto mais próximo de qualquer escritor das Américas, mesmo de língua inglesa, do que dos escritores franceses, mesmo que haja uma solidariedade entre mim e eles, né? Eu tenho a pele negra, mas eu me sinto mais próximo de alguém de pele branca e que tem o imaginário das Américas e que trabalha esse imaginário do ponto de vista mais complexo do que de um escritor africano, mesmo que eu tenha uma solidariedade evidente com a África. Eu não posso me construir como escritor se eu não tivesse essa relação com a África. Isso se impõe a todos nós, a todos os seres humanos do mundo. Então, essa nova fraternidade, essas novas fraternidades são importantes. O João Ubaldo, infelizmente, ele morreu há 4 ou 5 anos. Infelizmente, eu nunca o conheci, mas ele me impressionou muito. Eu também gosto muito desse romance, é fantástico. Ele era muito ligado ao Jorge Amado, aliás. Eles eram da mesma região, eles eram bons amigos. Ele mesmo e o João Ubaldo. Eu só quero comentar, porque alguém falou disso mais de uma vez, é como você consegue fazer essas pesquisas cada vez mais extensas sobre a literatura do Caribe. Eu não leio tudo, isso é muito difícil. Nós vivemos uma situação realmente relacional. E é verdade que nós temos que construir na nossa mente várias coisas. Nós temos que construir o espaço americano, em sentido amplo, é claro. Quando nós estamos no Brasil, eu não conheço bem o Brasil, quando estamos nas Antilhas, nós não dizemos em face do Caribe. Nós não temos esse face a face. Nós não temos muito esse foco na realidade do Caribe. Nós temos que construir esse nós, do Caribe, mas temos que construir esse nós das Américas, nessa complexidade relacional que representa as Américas, e temos que construir todos os mecanismos de relação com a totalidade do mundo. Além disso, temos que entender que o indivíduo não é filiado a uma terra, a uma língua, a uma pátria, a problemas territoriais. Ele tem simplesmente como exigência de se realizar da melhor maneira possível na realidade do mundo. Eis porque nas Antilhas nós temos muitos jovens que vão embora. Eles vão para qualquer país do mundo, você encontra jovens das Antilhas, não dá para segurá-los,
Não dá para dizer, fiquem aqui, nasceu na Martinica, tem que morrer, trabalhar na Martinica. Alguns ficam, outros vão, mas o que é preciso entender que os que vão, muitas vezes voltam, e toda dificuldade é nos tornarmos suficientemente atraentes para que essa relação fale a nosso favor, para que nós possamos atrair, inclusive não só os que foram, mas outros que nunca foram, outros que vêm de outras terras, né? Assim como os nossos filhos, nossos jovens se veem atraídos por outras terras. É preciso entender o Caribe fundamentalmente não como uma entidade que deve se construir num absoluto, mas verdadeiramente uma entidade que deve se construir no relacional. E como conceber um espaço relacional, um espaço aberto, um espaço que comunica, um espaço que seja capaz de viver vários níveis existenciais, em escala do Caribe, em escala das Américas, da Europa, do mundo. Essa complexidade, é com essa complexidade que nós devemos pensar as nossas novas solidariedades. E no nosso imaginário comum hoje, nós só temos o novo, o antigo, quer dizer, o antigo, o que é império, o que é federação, o que é federar. No nosso sistema imaginário, esse federar, isso nos permite ter uma complexidade muito mais ampla do que isso. Nós temos que desenvolver esse pensamento de arquipélago, muito além da mera nação. Nós podemos conceber uma estruturação de arquipélago, ou seja, um país se vê num sistema, se encontrará num sistema de relação com este ou aquele país, sem os limites, sem o território comum com outros territórios. Não é uma fatalidade, mas não é necessário ser vizinho de uma terra. Nós podemos ter uma relação com a Islândia, por exemplo, enquanto Martinica, ou com o Estado do Brasil. Essa construção é importante nós pensarmos nela, e é o que eu gostaria de ver em ciências políticas e ciências econômicas e antropológicas do futuro. Sim, claro. Aliás, devemos nos lembrar que Glissant dizia, mas também Darcy Ribeiro e outros sociólogos, considerar o Brasil como uma parte do Caribe. Nós somos todos caribenhos. Eu agradeço infinitamente pela sua participação e sua presença. Foi maravilhoso ouvi-lo, esse diálogo, essa entrevista foi fantástico. O chat não me deixa mentir, todas as manifestações de alegria, de parabéns. Então, se a Vanessa quiser dizer as palavras de encerramento. Vanessa, som. Muito obrigada, senhor Chavoisot. Nós estamos felizes e tristes porque passou tão rápido, porque a nossa vontade seria de continuar. Foi um prazer, que delícia. Então, grand merci à vous, Eurydice, aussi. Alors, je suis en admiration devant vous. Je suis très heureuse, je suis ravie, do fond do cœur. Estou muito feliz em fazer o encerramento dessa mesa, porque com a Eurydice, com quem eu aprendi tanto sobre Caribe, e com o Chavoisot, que foi o primeiro escritor com quem eu tive contato numa aula da professora Bernadette Porto, foi justamente o Texá, que eu estava na graduação, era uma optativa. Eu acabei não fazendo Antilhas como obrigatória, porque foi Maghreb e Quebec, e então na minha cabeça passa um filme. Eu sonhei muito com esse evento. Esse evento é um sonho que eu tenho compartilhado com várias pessoas, mas eu estou profundamente emocionada, e para mim não podia ter outra pessoa que não Chavoisot nessa mesa. E Eurydice, que delicadeza, que elegância, que faltam adjetivos para te agradecer. Tá? E eu queria... Que prazer! Alors, Eurydice, João Baldo Ribeiro
Il est présent dans la Cinémathèque de Monsieur Chamazo, Voilà. écrire un pays dominé. Voilà. Et Georges Amado parle d'Éloïc Léry, son travail, voilà, dans la prison, etc. Grand merci à vous. Au revoir. Alors, je tiens à remercier de la présence de tous et toutes. Nous avions à un moment donné 170 personnes pour... Tivemos 170 pessoas presentes, o chat, muitas mensagens, eu não consegui nem acompanhar. Muito obrigada a presença de todos, obrigada por prestigiar o seminário. Nós teremos agora, às 16 horas, uma outra mesa. A gente está fazendo hoje um dia francófono, né? É a única mesa que vai ser em francês, a mesa 1, com a temática em torno de poéticas e ficções do Caribe. Nós convidamos a professora Veronique Bonet, que vai falar de poéticas antropofágicas no Caribe e no Brasil, e a professora Iolene Darizot, que vai falar de ficções haitianas. São duas especialistas do Caribe que mantêm um diálogo muito bonito com o Brasil, então vamos prestigiar. É outro link, tá? Essa mesa vai se fechar, agora teria que entrar na mesa 1, e a gente está encerrando porque a parte técnica precisa desses minutinhos, né, para se organizar. Alguém perguntou, eu vi no chat, qual é o e-mail para fazer contato para esse grupo de pesquisadores do Caribe que está tentando se conhecer, né, e se organizar. O e-mail é literaturascaribenhas@gmail.com, literaturascaribenhas@gmail.com. Muito obrigada pela presença de todos. A voz do Chamazo fica ecoando, né, Euridice? Que ainda, ele é doce, ainda por cima, além do gênio que ele é, essa voz é doce, que presente. Muito obrigada mais uma vez, Euridice. Agradeço aos intérpretes de Libras que trabalharam nessa mesa, agradeço a professora também, a Marli, que fez a tradução para o português. Agradeço toda a parte técnica que está envolvida e a todos vocês. Eu espero que vocês prestigiem o evento, porque temos 3 mesas amanhã, 3 mesas na quinta-feira e na sexta-feira uma última mesa e um encontro com a escritora haitiana Yannick Laons. Então, nos prestigiem, estamos trabalhando nesse momento tão difícil, é tão bom, né, passar esse sentimento Chamazo de um Brasil potente, um Brasil que lê, que estuda, né, porque a nossa imagem, né, está muito machucada, né, no exterior. E no interior, então, nem se fala. Então, muito obrigada a todos. Considero encerrada a mesa de abertura do primeiro Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas. Obrigada.